pessoal, boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês, viu? Queria deixar o meu abraço para todos aqueles que eu não consegui falar ainda. Estamos muito felizes. Muito bem, eu posso dizer para vocês que a parte do Luiz foi fácil. Agora vai ficar um pouco mais difícil. E é muito interessante que quando a gente vê essas explicações sobre as parábolas, né, tem muita coisa aí para a gente arrumar. Não é simples. Não é simples. E às vezes se a gente passa com muita velocidade nos ensinamentos do Cristo, a gente não consegue aprender as coisas. Nós vamos tentar fazer agora um exercício desse contexto que a gente mostrou aí para vocês. Como a gente faz isso com uma parábola, e vamos fazer isso durante os próximos minutos aqui. Nós trouxemos a parábola do festim das bodas. E a nossa equipe, ao longo dessa semana, preparou uma ilustração da parábola, ficou muito bacaninha. E vou pedir para o Renato ler para a gente essa parábola, tá bom? O festim de bodas. Falando ainda em parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse o rei a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas, e chamais para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Fácil, gente. Agora nós vamos ver. Muito bem. Olha, o esquema que nós trouxemos como sugestão, ele tem 3 etapas: compreensão, símbolos e reflexão. Então nós vamos seguir isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer é compreender a história. Eu queria que vocês me contassem a história. O que aconteceu na história? Só a narrativa, simples. O que aconteceu nessa história? A história fala do quê? Um rei que vai fazer uma festa de casamento para o filho. E aí? Ele convida as pessoas. Ele prepara a festa. E aí as pessoas não vão. Aí ele faz o que mais? Ele mandou a primeira vez o convite, as pessoas não aceitaram. O que ele faz? Manda de novo. Mas que rei legal, não é? Ele manda de novo, mas ele não manda de novo, só manda o convite. O que ele manda dizer? Vai ter um boi no rolete, não é? Um novilho cevado. Ele manda o menu. Esse rei é bem legal. E o que acontece? Oi? Todo mundo muito ocupado. E o pessoal não aceita. Mas eles só não aceitam
Eles matam depois de fazer muitos ultrajes. E aí, o que aconteceu depois disso? O rei desistiu? Não desistiu. Esse rei é bom mesmo. Aí ele faz o quê? Manda chamar todo mundo, bons e maus, até os que estão na encruzilhadas, e por aí vai. Então, eu vou parar a narrativa por aqui, porque ela é grande, senão a gente vai ficar muito tempo. Mas a gente precisa compreender a história. Agora, veja bem, o que tem nessa parábola que não é normal? Tem alguma coisa errada nessa parábola? Na história? Não é normal as pessoas não irem à festa. Imaginem, a Kátia recebe um convite com aquele carimbo do rei, com a passagem British Airlines, né? Olha, vai lá, o rei da Inglaterra tá casando o filho, é o Harry. É um desses assim, né? Já casou um monte lá. Aí manda o convite, né? Aí a Kátia olha o convite. Ah, não quero não. Tô nem aí. Faz sentido isso, gente? Né? Às vezes o casamento não precisa ser do rei, pode ser de qualquer um, a gente vai, não é? Não é? O que é isso aqui? Isso é um absurdo. E é muito comum ter esses absurdos. Como ela comentou na parábola do semeador, que semeador estranho, ele vai jogando a semente em qualquer lugar. Não é? Parece que ele não tem técnica. Imagina um semeador ouvindo Jesus contar a parábola. Ele não sabe o que está falando, né? Desperdício de semente. Mas, enfim, existem aspectos culturais da época, de repente ele até estava contando a parábola certa, eu nem sei, nesse aspecto específico da semeadura. Mas aqui, um casamento naquela época, vamos entender, para a compreensão da história, a gente precisa entender o contexto social e histórico da época. Como é que era um casamento naquela época? Era igual o casamento de hoje, que a gente chega lá às 6 da tarde, às 7 fica esperando a noiva até às 8. Era assim? Como é que era o casamento naquela época? Dias. Mais de 7 dias. Imaginem aquele monte de filhos, porque naquela época eles tinham muitos filhos, né? E aí os primos, todo mundo vai casar fulano, aí todo mundo viaja para o casamento. Gente, quando a pessoa fala lá que separou um novilho cevado, é de verdade, é um boi mesmo para o pessoal comer. Imaginem que alegria que era os filhos irem dormir. Imaginem isso no filho do rei. Era a maior festa que eles jamais viram. Isso é um símbolo forte. E aí o que eles fazem? Não quero ir não. Não só eles não querem ir, como eles fazem mais. O que eles fazem? Eles matam. Por que eles mataram? Ele está convidando para uma coisa tão bacana. Por que eles matam? E fazem ultrajes. O que a gente percebe aqui, e isso fica uma informação que vocês vão encontrar isso em outras parábolas. Tem absurdos. E talvez, e aí não dá para eu conseguir desmembrar a inteligência do Cristo, mas talvez isso ajude a gente a relembrar da história, porque é tão absurdo que o pessoal conseguia lembrar da passagem, né? Era uma técnica de memorização de terceiros. A memória dele era boa, mas ele queria que os outros memorizassem. Eu não sei se era isso, mas é uma característica da passagem do Cristo que as parábolas tenham alguns absurdos para chamar a atenção das pessoas. Muito bem. Então nós vimos agora, compreendemos, fizemos a etapa A, compreensão mínima da história. Todo mundo entendeu a história, não é? Agora nós vamos... Veja, nós não decodificamos os símbolos ainda. E nem fizemos reflexões. Eu acho que no início, quando você fez o comentário, compreendeu, aí talvez você tenha ido direto já nas análises, porque é uma compreensão também. O que a gente tinha que fazer agora era só compreender a história, do jeito que ela é. Agora nós vamos ajudar a quebrar a segunda parte, que é símbolos. Tem símbolos essa parábola? Quais são os símbolos que tem nela? A festa, o rei é um símbolo. Os convidados, quem mais é símbolo aí? O filho, o novilho, a comida, excelente. Então agora nós vamos fazer o seguinte. Pessoal aqui da fileira inicial, das 3 primeiras fileiras,
como sentaram na frente, eu vou ser bacana. Eu vou dar os símbolos mais fáceis. Os que sentaram lá atrás vão ficar com os símbolos mais difíceis, tá bom? Então, aqui até a terceira fileira, tem que fazer, é a técnica do cochicho. Vocês vão conversar com os colegas do lado, com os amigos, e vão tentar desmembrar o que significa, né, o rei e o filho. Eu facilitei bastante a vida de vocês. Atrás, nós vamos pedir até uma camada do meio, aí vocês se encontrem nessa camada do meio, vocês vão identificar o que é o casamento, ok? E quem é a noiva? Quem é a noiva eu vou deixar aqui atrás. Só isso. Vocês têm 3 minutos. Podemos começar? Vamos lá, gente. Senão a gente perde a nossa agenda do dia. Bom, pessoal aqui da frente. Qual é o significado do rei e do filho? Quem quer falar? Deus e Jesus. Vocês falaram? Não pode. Vocês falaram para eles. Tava fácil, né, gente? Foi legal com vocês. Agora, eu quero saber qual é o significado do casamento. A comunhão com Deus. A comunhão com Deus, no caso, a gente achou. Quem mais pode contribuir? União espiritual, ela falou. Eu pensei também quais são os princípios? Quais são os princípios do universo? Deus, Espírito e matéria. Deus, Espírito e matéria, os princípios do universo. Ok. A Kátia quer falar. Fala, Kátia. Nós somos uma centelha divina. Nós somos Deus, né? Porque Cristo já disse isso, que somos filhos de Deus, somos deuses, né? O que Ele fazia, nós fazemos. Então, nós precisamos apenas nos reencontrar. Tá bom. Eu não vou dar a resposta ainda. Agora eu quero saber quem é a noiva. Oi? Porque o casamento não ocorre só com o noivo, né, gente? A noiva estava subentendida. As leis divinas? A noiva são as leis divinas. Muito bem. Alguém mais quer arriscar? Essa parábola. E olha, esses são os símbolos mais fáceis, tá bom? A noiva seria a imortalidade? A imortalidade? Vamos lá. Kardec ele fala um pouco dessa parábola, ele explica um pouco, né? A humanidade. Então vamos lá. Está celebrando, quando Jesus vem à Terra, está celebrando o casamento do filho do rei. Quem é o rei? Deus. Quem é o filho? Jesus, casando com a humanidade. Mas vamos lá, não é só isso. Como é que vai acontecer o casamento de Jesus com todos nós? Quem é Jesus? Nós já vimos. Ele é um ser perfeito, que alcançou o nível máximo que um espírito pode alcançar, espírito puro, correto? Então ele desenvolveu o que nele? Todas as virtudes. Precisamos saber isso muito claro, os evangelizadores, porque o nosso papel não é só ensinar a doutrina espírita, é colaborar para as crianças desenvolverem virtudes e alcançar o reino de Deus nos seus corações. E essa foi a tarefa do... Muito bem. Então, Jesus, ele, como ser perfeito, ele tinha todas as virtudes e ele eliminou da sua alma o quê? Todos os vícios. Essa é a tarefa. Muito bem. Então, nós temos um ser que está nesse patamar. Quando a gente se une a alguém, o que significa o casamento? Significa união, intimidade, não é? A gente tem uma proximidade de diretrizes, de ideias. Você começa a ter, isso é um casamento ideal, correto?
Quando a gente fala que alguém casou com outro, até não no sentido apenas do matrimônio. A união da humanidade com Jesus vai acontecer quando a humanidade elevar o seu patamar espiritual e se aproximar do Cristo, eliminando os seus vícios e desenvolvendo as virtudes. Quando ele vem à Terra, eu pergunto agora para vocês, essa festa já acabou? O casamento já está consumado? Não. E nós continuamos esse casamento. Nós fazemos parte. E aí nós vamos ver os outros símbolos. Bom, então nós conseguimos ver aí os 4 símbolos iniciais, que são muito importantes para a gente. Agora, vamos pensar, gente, se a parábola do semeador ela é chamada a parábola das parábolas, a parábola do festim das bodas, ela é a parábola que mostra qual é a tarefa do Cristo e a nossa, dos evangelizadores. E a nossa. É uma parábola muito importante, que ela explica que para chegar no reino dos céus é preciso fazer isso. Ele não começa assim, o reino dos céus se assemelha. Várias vezes ele fala isso. Porque ele quer mostrar isso para a gente. E é muito importante a gente entender que celebrar esse casamento, quando o espírito chega à perfeição, o que tem de bom? Tem alguma coisa boa? Mas o que é? As virtudes. A nossa amiga lá está falando a felicidade plena. Plena. Se a gente não sabe o que tem de bom quando chega lá na perfeição, para que eu vou querer chegar lá, né? Eu tenho que saber. Você é perfeito, 100% perfeito? O que tem de bom nisso? Você não sofre mais. Nós não somos perfeitos, estamos numa terra passando por todas essas coisas que a gente vê por aí, não é? Sofrendo tantas dificuldades. Todos nós aqui. Porque não chegamos à perfeição. Mas um espírito como Cristo vive plenamente feliz. Isso é muito bom. Imagina, não ter problema financeiro, não ter problema de doença, não ter problema familiar, nada. Você é plenamente feliz, não é? Isso é um casamento, é uma grande festa, é uma grande alegria. Por isso que é o festim das bodas. Muito bem. Então nós vimos agora que temos símbolos na parábola. E nós vamos agora mergulhar um pouco mais na parábola, porque como ela é complexa, e ela é importante porque ela fala da nossa tarefa, nós vamos entender ponto a ponto dela. Muito bem. Existem aí os mensageiros. Quem são esses mensageiros? Porque eles levavam convite, não é? Quem eram esses mensageiros? Os trabalhadores da seara. No Evangelho, segundo o Espiritismo, os profetas, Kardec relata os profetas. Sim, eles levavam e eles foram ultrajados, foram assassinados. Mas a tarefa não acabou ainda. Continua. Quem são os mensageiros? Nós. Porque quando a gente convida a nossa criança para encontrar o reino de Deus, eu não estou sendo um servo fazendo um convite? Um mensageiro? Ao mesmo tempo, nós somos servos e somos convidados. Ao mesmo tempo. E uma coisa ajuda a outra. Porque no momento que eu estou na tarefa ensinando a paciência, subentende-se que eu tenho que exercitar a paciência, não é? Então, a tarefa nos ajuda. Muito bem. Então, nós temos os mensageiros. Agora, esses mensageiros, eles vão chamar os convidados. Quando eles chamam os convidados aceitam ir de pronto? E agora tem uma parte muito importante, né? E já entra na reflexão também, que é o terceiro item. Então, a gente vai misturar agora os símbolos com a reflexão. O que seria? Quais são as dificuldades que os convidados tiveram para ir à festa? A primeira, desinteresse, que significa eles não tinham vontade, eles não quiseram ir. Sem vontade a gente não faz nada. Então a má vontade é um problema. Ok. Depois disso, tivemos outros problemas. Vamos dizer que passou da má vontade. Aí quais são os outros problemas que eles tiveram? Ocupados demais com o quê?
Atrativos da terra. Quais eram esses atrativos? Eram os seus negócios e a casa de campo. Agora nós vamos decodificar isso. Isso é uma parte muito importante da parábola. Porque essa parábola fala para a gente. Quando a gente vê, e nesse momento nós estamos respondendo a uma solicitação do Fórum de Evangelizadores, que colocou falta de comprometimento da equipe de trabalho como um dos piores problemas do movimento espírita de evangelização no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo. Eu traí aqui as minhas origens. Quando nós fizemos o fórum ano passado, nós chamamos os dirigentes de várias cidades, né? Vocês foram convidados para o fórum e são convidados novamente esse ano, vai ser em Sorocaba. Nesse fórum a gente perguntou, as equipes se dividiram e disseram quais eram os desafios, quais eram os maiores desafios. E a falta de comprometimento foi um. Tanto do trabalhador quanto da família, que não levava as crianças. Então hoje, com essa parábola, nós estamos trabalhando esse tema e vamos mostrar como. Vamos nos colocar na posição agora de convidado. Estamos recebendo o convite. Quais são as dificuldades que podemos ter para aceitar o convite, de cumprir a nossa tarefa? Quando ele fala que uns foram para os seus negócios, o que significa os seus negócios? Todo mundo aqui é empresário? Não. Então essa parábola não quer dizer para a gente nada, né? Eu não tenho negócio. Mas é um símbolo. É um símbolo. O que significa os seus negócios? Atividades profissionais que me fazem ter remuneração. Então eu quero fazer minha terceira faculdade, eu quero ter mais mestrado, doutorado, não sei o que, não sei o que lá. Não estamos dizendo que não pode estudar. Tem que estudar, todo mundo. Faz parte da evolução. Nós vamos avaliar que peso nós estamos dando para a nossa carreira e que peso nós estamos dando para a nossa ação espiritual na Terra. Porque nós planejamos um compromisso com Jesus. E normalmente, o que a gente planejou com lá não seria incompatível com a nossa vida. Então seria totalmente possível realizar o que nós planejamos lá. Então nós chegamos na Terra e aí nós queremos fazer muita hora extra, queremos 1 milhão de coisas que eu quero estudar mais isso ou aquilo. Não é verdade? As pessoas não saem por causa disso também? Ou porque eu preciso ficar mais um pouco, ou tenho que me dedicar mais ao trabalho, ou isso ou aquilo. É compreensível, existem situações, nós não vamos ditar regras para ninguém, mas que há um problema. Porque senão, as equipes de evangelização estariam assim, não é? E não é o que acontece. Muito bem. Agora a gente fala do outro, que é a casa de campo. Alguém aqui tem um sítio ou fazenda? Quanto tem sítio? Não precisa falar. Mas nem todos nós temos casa de campo, sítio nem fazenda. O que significa isso? Aqui é casa de praia, o pessoal lá da Baixada, né? Pessoal da Baixada. Essa aqui é parábola para vocês, hein? É o lazer. É o lazer. É quando eu, ao invés de cumprir a minha tarefa com o Cristo, de ajudar a implantar o reino de Deus no coração dos homens, eu prefiro ver a novela, ou prefiro ir ao futebol, ou outras coisas, a balada, ou sei lá o que seja. Isso acontece, o Netflix, né? Acontece isso. O pior é aquele que não faz nada, né? Aí é pior ainda, nem foi para o negócio, nem para casa de campo, não aproveitou para nada. Mas isso tudo é a falta de vontade. Muito bem. Isso mexe com o comprometimento da gente na tarefa. A gente agora vai lembrar, esse é onde a gente vai fazer o maior enfoque. Nós vamos lembrar, porque a gente sempre fala, livro Mensageiros, psicografia do Chico Luiz. André Luiz, está no plano espiritual, é o segundo livro da série, depois de Nosso Lar. Ele vai para o centro de Mensageiros, que é uma cidade, imagine uma cidade universitária no mundo espiritual, com muitos prédios, com todos os equipamentos possíveis, uma coisa maravilhosa. Então, o André Luiz está lá e tem um centro que é para reencarnação, de preparação de mensageiros. Como assim? Aí acho que a Tobias explica para ele, olha, aqui nós preparamos centenas, milhares de doutrinadores, né, e médiuns todos os anos. Né?
Então, nós preparamos mensageiros que vão para a Terra todos os anos. Aí o André Luiz fala assim, nossa, então a Terra deve estar super avançada. Isso era 1950, 1960. Imaginem. O que vocês acham que o Tobias respondeu? Só que não. Só que não. Por quê? Os trabalhadores, quando estão aqui, planejam, né? Planejam muito bem, planejado como vão fazer. Falam assim, vou fazer isso, mundos e fundos. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quantos vocês acham, quantos por cento vocês acham que conseguem cumprir? A resposta, ele fala assim, são muito raros. Raros, uma coisa rara, né? Acho que foge até da percentagem. Raro. Conseguem completar a tarefa. Alguns completam parcialmente. Poucos completam parcialmente, alguns completam parcialmente. Muito bem. Isso é uma mensagem. Por que que o Chico, por que que o André Luiz ou o Mundo Espiritual mandou essa mensagem pelo Chico? Para dar um alerta para a gente. Não tá bom o negócio. Se a gente ler o capítulo, a introdução do Paulo Estevão, Breves Notícias, o Emmanuel ele fala assim, é outra mensagem forte. O Emmanuel fala assim, olha, nós não escrevemos esse livro aqui para prestar homenagem a Paulo de Tarso. Ele não precisa das nossas mesquinhas homenagens. As igrejas amornecidas da atualidade justificam os nossos intentos. O que ele quer dizer com isso? Uma coisa amornecida é que está assim, né? E ele diz que há muito capricho, né, e má vontade dentro do trabalho, em geral, né, das religiões, de quem está na tarefa. E a gente fala em geral porque a gente conhece também companheiros que abandonam as tarefas evangélicas, que são tarefas, são missões também. Né? Fica para a gente uma pergunta. Em que parte da estatística nós estamos? Cada um vai ter que responder isso. Então, a gente precisa trabalhar com as equipes de evangelização e também com os pais as propostas, o propósito do que a gente faz. Porque se nós conhecermos que essa tarefa é uma tarefa muito nobre, se a gente identifica isso, a gente consegue que as pessoas tenham adesão à tarefa. Não é? Porque quando nós não sabemos o propósito das coisas, fica mais difícil. Precisamos trabalhar a proposta qual é. Se a gente falasse assim para alguém, olha, a pessoa está no centro espírita, né? Às vezes a telha é simples. A gente foi para o centro espírita que tinha um monte de galinha assim, né? Andando de um lado para o outro, foi um barato aquele dia, lá em Limeira, muito bacana. São lugares simples, simples. A gente olha com os olhares da matéria, parece que não tem valor. Parece. Casas rústicas, muitas são assim. E aí, se eu sou convidado, eu vou para Harvard, eu vou para a NASA, para algum lugar assim, como é que eu me sinto se eu for convidado? Importante e honrado. É da mesma maneira que eu me sinto de pertencer à equipe de Jesus, de ter sido escolhido para nascer no Brasil, de não reencarnar mais na Europa, depois de ter feito um monte de besteira, e vir para cá para conseguir pagar as dívidas e ajudar o mundo a ser melhor. Será que a gente entende que a proposta é essa? Ou que a gente acha que está fazendo um favor ensinando com licença, por favor, obrigado? Não é isso que a gente está fazendo. Não é só bons modos para as crianças. Nós estamos ajudando as crianças a construir o reino de Deus no coração delas. Quando a gente entende a proposta, aí tudo muda. Muito bem. Então, esse pedaço da parábola fala do motivo que eles abandonam a casa de campo e os negócios, apresenta um aspecto de materialismo. A pessoa que prefere essas coisas, ela está preferindo a matéria do que as coisas do espírito. Muito bem. Então, vamos prosseguindo. Vamos entender um outro aspecto muito importante. O alimento. Teve alimento nessa parábola? Que alimento era aquele? Qual o símbolo desse alimento? Os ensinamentos. E esse alimento, ele era rico? Qual era o alimento? Um boi, novilho cevado, né? Que ficava lá um tempo só para ganhar massa, né?
Ele tinha o quê? Muita proteína. Muita proteína. É uma construção, não é? Agora, de que construção nós estamos falando? Espiritual. Isso é uma mensagem para a gente. Uma festa verdadeira não é reunir as crianças e os jovens e fazer uma dança, uma brincadeira. Não é isso. Ah, reúne as crianças e faz qualquer coisa. O que a gente faz com as crianças? Oi? A gente interage, mas a gente orienta as crianças com o que a gente recebe da doutrina espírita para que elas queiram ser melhores. Isso é a qualidade do alimento espiritual. Porque se a gente vai para um centro espírita, não só na evangelização, mas se a gente oferece o que o Chico falava de mingau ralo, o que vai ser? As pessoas não vão conseguir. Existe hoje um fenômeno chamado a superficialização do movimento espírita. Não sei se vocês já ouviram falar. Nós contamos essa história em algumas cidades de São Paulo já. O que é isso? As trevas, depois de fazerem milhares de coisas, elas tiveram uma ideia fantástica. Vamos fazer o seguinte: deixa o centro espírita encher de gente. Não tem problema. Porque lá eles não vão aprofundar a doutrina espírita. Eles vão ler, mas não vão entender. Eles vão ver, né? Vão ouvir, mas não vão entender o que está acontecendo ali. Tem ouvidos, mas não ouve. Por quê? Porque passa pela doutrina de forma superficial. Se você fala para um grupo de mocidade hoje, vamos estudar o Livro dos Espíritos, muitos falam assim, alguns dirigentes falam assim, não, isso é chato, os jovens não vão querer ver o Livro dos Espíritos. Vocês viram quantos jovens tem aqui? Eles eram mais jovens há 5 anos atrás. Todos adoravam estudar o Livro dos Espíritos. Estão trabalhando hoje. Todos adoravam estudar o Livro dos Espíritos. Os jovens querem estudar sim, mas depende da maneira que você faz, não é? Você pode criar recursos de dinamização, etc. Mas nós precisamos aprofundar. Achar que o jovem ou que a criança só vai querer saber de diversão, vamos botar teatro, vamos botar música, ok. Mas não podemos esquecer, não é para isso que eles estão lá. Eles estão lá para quê, gente? Para desenvolver, para evangelização, o reino no coração. E não vai desenvolver se não despertar compromisso. A gente viajou às cidades de São Paulo, entrevistamos mais de 1000 evangelizadores. Sabe qual é a faixa de idade média dos evangelizadores em São Paulo? 35 anos para cima. Não tem jovens evangelizando mais. Na nossa época, não era assim. O que está acontecendo? Nós estamos dando tudo que o jovem quer. O jovem quer isso, mas será que o jovem sabe o que ele precisa querer? Será que esse é o caminho que a gente tem que fazer? Não, mas aí o centro espírita é chato, não sei o quê. Ué, é estranho, porque os jovens na nossa casa, eles participam das atividades, eles estão integrados no estudo e não acham chato. Será que as pessoas dizem que é chato porque elas mesmas acham que é chato? Estudar a doutrina? Será que é isso? Será que quando elas leem o Livro dos Espíritos, elas aprofundam mesmo? Elas leem, como o Luiz trouxe, né? 10 páginas e não aprofundam nada? A gente tem que parar. Você viu que a gente foi frase por frase da parábola? Quanta coisa tem na parábola? Se a gente parar e aprofundar, os ensinamentos espirituais têm muita coisa, inclusive o Livro dos Espíritos. Você tem que fazer reflexões sobre isso. Qualidade do alimento espiritual, o boi no rolete, é quando a gente traz aquele ensinamento para a transformação pessoal. Quando eu estimulo a criança a se conhecer e a se transformar. Se eu faço uma evangelização dentro desse parâmetro, eu estou oferecendo o melhor alimento espiritual que a criança pode querer. Esse é o ponto. E aí a gente tem que fazer uma autoanálise. Será que na minha evangelização eu estou oferecendo isso? Não sei o que, põe um desenho para a criança fazer. Vamos botar a criança para pintar. Ok, a criança pode pintar na evangelização, mas baseado em que proposta? Qual era a proposta que ela tinha? Não é? Era só desenhar? Uma vez eu fui fazer uma palestra, já contei isso nas várias cidades. Aí quando chegou terminei de fazer a palestra no Centro Espírita, no Rio de Janeiro, e aí eu tinha levado a minha filha, Monique. E eu terminei e chamei, filha, e aí, como foi a sua evangelização? Pai, nós assistimos a Era do Gelo.
Puxa, é tão difícil convidar alguém para entrar no reino, na festa, no banquete. E na hora que você pode botar a mesa e oferecer o banquete. Aí você dá a era do gelo para a criança. Isso não pode. Nós precisamos, o tempo é sagrado. Aquela 1 hora, 50 minutos, quer que seja. É sagrado, nós vamos planejar aquilo, dá trabalho. As equipes vão se reunir. Nós não trabalhamos isoladamente, temos equipes. A equipe que cuida da pré-mocidade se reúne, planeja uma vez por mês, planeja as reuniões em conjunto. Não é uma coisa que sai da cabeça de um, porque se sai da cabeça de um, pode ter certeza, tem um problema ali. Porque todos nós, eu inclusive, quantas vezes eu estou na reunião, a gente dá uma ideia, depois vê, pô, isso era um absurdo, não dava para trabalhar isso. Né? Tem que ser de outra forma, você tem que ter em equipe. É o trabalho do Cristo. O próprio Paulo, no livro Paulo Estevão, diz que ele não escrevia as cartas sozinho. Muito bem. Então, qualidade do alimento espiritual envolve a gente estimular o autoconhecimento e transformação moral e oferecer para as crianças e para os jovens o alimento substancioso com proteína, né? Como o cevado da parábola. Muito bem. Agora, nós vamos entrando já mais para o final da parábola. E nós temos um momento em que ele vai para o banquete. Quando ele chega no banquete, alguma coisa acontece lá que é meio estranha. Vocês lembram? Oi? Ele estava sem a túnica nupcial. Eu pulei aqui um item, gente. Eu pulei as encruzilhadas. Rapidinho. Vocês sabem o que significa as encruzilhadas? Uma pessoa que está... Aqui tem uma rua, aqui tem outra rua. A pessoa que está no meio aqui. Qual o problema dela? Não sabe para onde ir. Está indecisa. O Cristo está falando, pega essa, traz para cá, para achar o caminho. É bacana essa da encruzilhada, né? Muito bem. Aí a túnica nupcial. Essa aí é difícil, né? Esse rei ficou irado e tacou fogo em tudo. Gente, Deus fica irado? Não. É um símbolo. Eu me lembro de uma passagem de Jesus que ele fala para os discípulos assim, olha, aquele que não comer do meu corpo, que não beber do meu sangue, não sei o que lá. E aí fica todo mundo assim olhando para ele. Nossa. Aí um fala para o outro, que duro esse discurso. Jesus chama eles para o lado. Nem vocês conseguiram entender? É símbolo. Não é para comer meu corpo, não é para beber meu sangue. Era um símbolo. Ele é o pão da vida que veio do céu. Nós vamos comer o alimento que ele traz. É o que? São os ensinamentos dele. Tudo que ele representou em termos de conhecimento. Era isso que ele queria dizer naquela passagem. Aqui, no rei, é a mesma coisa. Deus não vai destruir tudo. Agora, vamos pensar. Você chega e mata Chico Xavier. Ou faz um monte de maldade com ele. Fica barato? Com quem estava te orientando na hora que você fez isso? Um monte de espírito das trevas, não é? Você se meteu onde você não devia. Tá ruim o negócio para você. Não é? Você foi atacar o servidor do Cristo, a pessoa está fazendo uma tarefa, a gente vai lá e faz maldade com ela. Óbvio, a sua consciência vai te cobrar. Não é? E ação e reação. Tudo tem consequência. E essa lei está na nossa vida. Esse exército, essa destruição toda, é o sofrimento que compete às pessoas que estão indo contra Deus. O Cristo está fazendo o casamento. Deus está chamando para o banquete do filho dele. Não é? E a gente está indo contra o banquete, matando os mensageiros. Não vai ficar assim. Mas não é porque Deus quer matar e mandar exército destruir. Mas é porque você está na faixa de quem vai passar por essas dificuldades. É a lei de causa e efeito. Muito bem. Agora nós vamos então para a túnica. A túnica. Gente, todo mundo foi convidado, chegou lá na hora, né? De participar do banquete, o rei chega na sala e tem um que está sem a roupa. O que significa essa túnica? Eu não ouvi. Falta de respeito. Quem mais pode falar? Preparo. Sintonia. A roupa espiritual. Vamos chegar lá agora. Muito bem. Primeiro,
para participar desse banquete tem que ser perfeito? Se fosse assim, já era, né? Desiste. O que Kardec diz? Qual é o conceito de verdadeiro espírita? Tem esse conselho lá, mas eu vou tentar lembrar do que ele fala. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, ou seja, ele se transformou em alguma coisa, e pelo esforço que faz, que emprega para domar suas inclinações más. Ou seja, ele tem inclinações más? Tem. Muito bem. A pessoa que entra nesse banquete, nós estamos fazendo o nosso trabalho de evangelização. Fomos chamados para esse banquete. E a gente ensina para as nossas crianças a honrar pai e mãe. E aí, a gente fica sem falar com o nosso pai ou com a nossa mãe. É lícito isso? O que está lá? São coisas básicas às vezes. Né? É um crime. Diz lá, o Evangelho segundo o Espiritismo, leia um capítulo. É forte. E muita gente não se percebe da gravidade que é. Né? Muito bem. Nós estamos num banquete, ensinamos um monte de coisa para as crianças. E quando a gente está diante de uma situação dessa, em que a gente tem que se transformar, que pede-se da gente domar as nossas inclinações mais, a gente não quer, a gente relaxa. A gente segue o conselho de muitos livros ditos espíritas, né, que manda a gente fazer paz. Fica em paz com as suas imperfeições. Fica. Você vai ver. Fica. Vai ter choro e ranger de dentes. É o que diz a parábola. Jesus avisa. Em nenhum momento a codificação diz para a gente fazer paz com as nossas imperfeições. Ao contrário, Paulo manda a gente ir para o bom combate. Manda botar capacete, escudo. Ele dá todos esses símbolos de combate. Não é? E aí, os livros ditos espíritas estão dizendo para fazer paz com as imperfeições. Isso é um problema. Agora, você está dentro de todo esse ensinamento maravilhoso. Eu não estou dizendo que a gente não vai cometer erros. Nós vamos cometer erros. Mas será que a gente dorme tranquilo com os erros ou que a gente, no dia seguinte, fala, não, eu vou melhorar isso aqui, isso não está bom. Eu não posso achar que está normal. Entende? É isso que está falando a parábola. A túnica, agora vamos para a túnica. Então, a pessoa que está lá, ela foi adquirindo virtudes. O corpo espiritual, quando a gente lê Leon Denis, ele vai explicando, tem um texto maravilhoso no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Se chama A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter. É maravilhoso. Ele diz o seguinte, se eu comecei a estudar essas coisas, começo a pensar coisas boas, né? Não, eu vou ter um pensamento mais puro, eu vou ser menos agressivo, eu começo a atrair para mim que tipo de fluido? Porque os fluidos têm qualidades morais, está na Gênese. Eu vou atrair fluidos para o meu perispírito que são de brandura, porque eu não quero mais ser agressivo, de pureza, porque eu não quero mais ser sensual. Aí como é que vai ficando o meu perispírito? Ele vai ficando limpo, puro. A túnica vai brilhando, e se eu conquisto uma virtude, é uma luz que acende em mim, a túnica brilha. Por que os espíritos falam assim, é um espírito de luz? O que ele tem de mais? É uma lâmpada? São as virtudes que ele desenvolveu no esforço da vida na Terra. É disso que nós estamos falando. Então, a túnica representa, eu estou no banquete, eu estou participando de tudo isso, é tudo bacana, mas eu não faço esforço nenhum para me transformar. Esse é o problema. Precisamos estar no esforço. Os erros nós vamos cometer. Né? Recomendamos a leitura do livro Mensageiros, que trata muito dos espíritas que se desviaram. É muito bacana. Tá? Fala das cartas vivas, é bem legal. Muito bem. Então, fazendo uma retrospectiva do que nós tínhamos que tratar, vejam só. Veja se nós conseguimos o nosso objetivo desse momento. Primeiro, nós tínhamos que compreender a parábola. Não decodificar os símbolos dela e nem fazer uma análise do que a moral da história. Não era isso. Era só, como é que foi a história? Fez isso, fez isso, fez isso e fez isso. Conseguimos. Aí, enquanto a gente fez esse momento, era importante conhecer aspectos históricos. Por quê? Saber que a festa demora mais tempo. Tem muitas questões que ajudam a gente a entender por que Jesus escreveu aquela frase lá. Gente,
é o governador da terra. Tudo que ele escreveu vale a pena a gente ir lá ver, porque tem a ver com a nossa felicidade. Então, primeira parte, etapa A, que a gente chama compreensão. Na segunda parte, a gente colocou assim, vamos desvendar os símbolos? Já que tem símbolos, precisamos desvendar os símbolos. E a gente fez uma reflexão sobre os símbolos. Vocês vão ver que os símbolos se repetem. Quando tem a parábola das 10 virgens, é um barato. Está falando também do festim das bodas novamente, continua. É uma continuação da parábola, é muito legal isso, né? Com outra conotação, mas tem lá também seu significado. Então, símbolos foi a etapa B. E por fim, o mais importante qual é, gente? Oi? Trazer para a vida pessoal. Não é apenas eu exibir aqui os meus conhecimentos, né, históricos de judaísmo. Não é isso, até porque não tenho. Mas o nosso objetivo não é isso. Nosso objetivo é trazer aquilo para a transformação moral nossa. Isso é o bacana. E tem muita coisa, e a gente vai ver isso ao longo das oficinas que vocês vão ver. Muito bem. Então, esse era o nosso objetivo, né, da tarde. E, fortalecendo ainda a mensagem da questão do comprometimento, a gente também faz uma pergunta em relação assim, à parábola. O que é essa parábola, olhando ela agora do alto, vendo tudo que a gente viu na parábola, né? O casamento do Filho do Rei, Jesus casando com a humanidade chegando à perfeição, etc, etc. Qual é a mensagem mais importante que essa parábola quer trazer? Ou talvez não é a mais importante, mas que mensagem que essa parábola quer trazer para a gente? Isso é bacana. A bondade de Deus com os filhos. Nossa reforma íntima. Persistência. Gente, essa parábola é muito rica e muito bacana. Ela fala da nossa jornada como espírito, né? E do processo nosso de conquista do reino de Deus. Tanto quando somos passivos em recebendo a mensagem, quando nós passamos a ser os mensageiros da própria mensagem. E ainda estamos no processo. Conta a história da humanidade. É o que o Cristo está fazendo. Quando a gente vê, lá no livro A Caminho da Luz, que o Cristo recebe a bola de fogo, que era a terra, sem ninguém morando. E Deus fala, você vai cuidar desse planeta. A humanidade está nas suas mãos. E vem os espíritos, começa a criar, 4 bilhões de anos passam. Quantos espíritos estão sob a tutela de Jesus? 7? 14? 21? Quantos bilhões? Porque tem os encarnados, tem um monte de desencarnado. É o dobro, é o triplo? Não sei dizer. Veja, nós estamos vendo a trajetória de uma quantidade enorme de gente, bilhões, e que estão nesse processo. Tudo que a gente vê na Terra, tem um fim. É o aperfeiçoamento do planeta e das pessoas que vivem nele. Essa parábola é a parábola talvez mais importante do Cristo, porque ela está contando para a gente o processo. E está nos dando alertas para que a gente não se desvie. E aí, para finalizar, não sei se você quer falar alguma coisa. Não. A parábola traz, né, que se transformar é uma festa, né? Imagina um momento em que a gente for perfeito e estar com o Cristo, né? É uma grande alegria. É a alegria de um grande casamento que dura todos os dias, né? Que durava o casamento judeu. Então, e o absurdo da parábola, né? Por muitas vezes a gente não aceita estar nessa grande festa, né? Então, é muito legal essa parábola. Do filho pródigo também tem alguma coisa também ali. Tem uma festa. Sim, tem alguns símbolos parecidos. Agora, a gente lembra de uma história do livro Estante da Vida, Psicografia do Chico. E, se eu não me engano, se chama O Compromisso. E marca muito forte para a gente essa passagem, né? Essa história fala do seguinte. Humberto de Campos, ele estava no plano espiritual e ele viu que tinha uma menina sendo obsidiada com um problema sério. E a mãe dela estava desesperada, querendo achar a solução. Aí, os espíritos que cuidavam da família falaram assim, vamos procurar quem pode ajudar.
Vamos ver uma lista de uma ficha de médiuns, né? Que estão reencarnados e tal. Aí eles acham a ficha de um médium que estava reencarnado. E vamos ver quando ele foi para o plano espiritual. E tinha lá a ficha dele, que quando ele chegou no plano espiritual, ele tinha sido um governante num lugar, tinha feito muitas maldades. Mas ele foi ruim. E ele destruiu famílias, maltratou gente, ele humilhou, nossa, foi uma desgraça, o caos. Imaginem tudo de ruim que alguém pode fazer, ele fez. E nessa, quando ele chega no plano espiritual, ele se dá conta, né? Quando ele cai em si, que ele foi realmente um ser abjeto, ele fala assim, eu quero corrigir isso. E ele faz uma carta para os espíritos superiores dele, os mentores dele, para que ele pudesse reencarnar. E ele diz, eu quero nascer, né, sem braço, sem perna, quero nascer com todas as dificuldades possíveis, sem mãe, leproso. Imaginem, tudo. Ele pediu todos os desafios que alguém pode pedir, que não é razoável ter, né? E aí, fez esse pedido. Adivinha a resposta dos espíritos? Não vamos te dar isso não, né? Aí até eles escrevem uma frase, se eu não me engano, é misericórdia eu quero e não sacrifício. Alguma coisa assim. Bem bonito. E escreve, o fulano de tal vai nascer numa família normal, vai ter um corpo normal, vai ser médium, trabalhar lá, eu acho, se não me engano, eram 8 anos, 12 anos, no centro espírita com médium, 8 horas por dia, por semana, 8 horas por semana. Tá? E vai fazendo a lista de coisas que ele tinha que fazer. Muito bem. Quando o Humberto de Campos lê a carta, ele fala assim, puxa vida, esse é o cara que vai resolver o problema, né? Porque ele pediu tudo aquilo de ruim para ele, e ele estava com toda a disposição de vir para a Terra, e ele vai resolver o problema. Então, os espíritos vão procurar esse médium. Quando chega no centro espírita dele, adivinha? Ele não estava. Onde ele estava, gente? Na casa de campo. Ele estava numa espreguiçadeira, lendo o jornal do dia. E aí, quando batem na porta dele, os espíritos se intuem, vai lá na casa dele. Batem na casa dele, ele atende e ele fala assim, por que você não foi trabalhar, tal, a gente foi te procurar? Fala assim, na verdade eu não tenho ido, né? Fazia algum tempo que ele já não ia. Eu não sei se eu cansei ou se eu adoeci. E aí, depois de 2 longos anos trabalhando, falou, né? Eu acho que a gente não tem que ficar trabalhando de graça. Ele deu uma desculpa lá, muito ruim. Só quem trabalha de graça é o burro. E assim termina. Eu espero que o Humberto de Campos tenha achado outro médium, porque esse não resolveu o problema. Agora, em que condições vai vir esse médium na próxima? Não é o ranger, o pranto e o ranger de dentes aí? Ele pediu o pranto e o ranger de dentes e a misericórdia de Deus não deu. Quantos de nós pedimos, né, o ranger de dentes e recebemos o convite para sermos evangelizadores, né? Então essa era a mensagem que eu tinha que trazer. Vamos agora para a próxima etapa.